Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para podermos aprender um pouquinho mais. E antes de iniciarmos a nossa reflexão de hoje, vamos fechar os nossos olhos, nos acalmar e elevar os nossos pensamentos, pedindo aos nossos mentores, aos benfeitores, que harmonizem o espaço onde nós estamos, harmonize o nosso coração, para podermos receber Jesus e seus ensinamentos, entender para colocar em prática aquilo que aprendermos no dia de hoje. Que assim seja. E assim, mais preparados, vamos iniciar a nossa reflexão de hoje, cujo tema é No Convívio do Cristo, retirado do livro Palavras de Vida Eterna. Emmanuel coloca para nós muitas frases de como nós somos diante de algumas observações, diante da nossa vida. E essas frases que ele nos coloca é a forma como agimos no decorrer do nosso caminho perante as dificuldades ou situações, enfim. Então ele coloca aqui muitas frases falando sobre pessoas que fixam emoções e pensamentos pessimistas e não conseguem se desprender desses pensamentos. Ele coloca pessoas que caminham transportando consigo mágoas e desilusões. Aqueles que não conseguem se libertar das mágoas, sempre magoado com alguém, sempre ressentido, aquele que não consegue perdoar, porque se a gente perdoa, a gente não mantém essa mágoa. Mas a mágoa que ele coloca aqui são aquelas pessoas que, como não perdoam, vão carregando mágoas e mágoas, aquele peso, aquela bagagem velha, acumulando aquilo nos seus ombros. E ele coloca mais sobre pessoas que falam de experiências dolorosas da própria vida, empregando 1000 palavras tortuosas. São aquelas pessoas que gostam de aumentar o seu sofrimento. Quando conta de uma forma assim, utilizando palavras que possam estar explicando aquela situação, mas palavras que deixam aquela situação mais pesada, mais carregada, mais trágica, né? E também colocam, não podia deixar de colocar, aquelas pessoas que dramatizam desencantos. São aquelas pessoas que gostam de dramatizar tudo o que acontece, né? Então, quando conta de uma forma tão pesada que parece até que está contando em câmera lenta, porque vai e dramatiza, parece até um artista quando conta o drama da sua vida ou alguma coisa ruim que presenciou, que viu, para deixar o outro mais compadecido, para deixar o outro mais abalado, mais triste. Então, esse tipo de pessoa. E ele também coloca que a respeito de pessoas que reconstituem doenças. Então são aquelas pessoas que já se curaram da doença, mas que recontam e recontam e recontam. Então sempre falando daquela doença que teve, então sempre lembrando. Então aquela doença não fica esquecida. Já está lá no passado, já se passaram anos, mas a doença está ali presente. E isso vai atraindo até mais e mais doenças para a sua vida, de tanto relembrar daquela doença ruim que teve no passado. E ele também coloca pessoas que se queixam de ingratidões. Então são aquelas pessoas que se queixam dos outros, se queixam da sua situação, se queixam daquilo que não tem. Então aquelas pessoas que vivem se queixando de tudo. E também colocam aquelas pessoas que apontam os prejuízos que sofreram, além de episódios tristes do passado, sempre contando a sua tristeza. Ao invés de relatar aos seus amigos momentos felizes em família, uma alegria que teve, de um passeio maravilhoso que fez, não, prefere contar da tristeza, como ele mesmo citou aqui,
falar sobre a doença do passado, falar sobre as mágoas, reclamar das coisas que não tem, enfim, são aquelas pessoas, para resumir, são aquelas pessoas pessimistas, aquelas pessoas que não conseguem ver além do pessimismo. São aquelas pessoas que não reagem, porque o otimista, que é o contrário do pessimista, é aquela pessoa que acredita. Acredita, então vai à luta, vai em busca dos resultados, vai de encontro aos seus objetivos, vai em busca das soluções. O pessimista não, o pessimista muitas vezes nem se arrisca, nem faz nada, porque ele só reclama, ele só demonstra a tristeza. Então ele muitas vezes não faz, não tem coragem de fazer, não tem força de fazer, não acredita na sua capacidade e não acredita então em Deus. Por isso que o tema aqui é no convívio do Cristo. Porque se você é pessimista e não acredita, como é que você pode estar no convívio do Cristo? Fica meio complicado, porque o Cristo não ensina para a gente desistir, para a gente desanimar. Pelo contrário, ele sempre fala para buscai e obtereis, né? Ou seja, você tem que buscar, que você vai conseguir. Mas você tem que trabalhar, você tem que ir atrás, né? Então, ele ensina como devemos viver, como devemos fazer para realmente chegar ao reino de Deus, para realmente seguir o caminho que nos leva ao Pai. E só podemos chegar lá seguindo seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus. Seguir os mandamentos da lei de Deus. E quando a gente segue os ensinamentos de Jesus, segue os ensinamentos, né, os mandamentos da lei de Deus, nós estamos no convívio do Cristo. Nós estamos com Ele, nós estamos realizando o que Ele nos ensinou. Então, é completamente diferente do que Emmanuel coloca aqui. E Emmanuel, quando ele cita tudo isso, ele quer mostrar pra gente que essas pessoas, elas envenenam a sua vida e não percebem que o Evangelho é luz e renovação. Aquilo que eu disse para vocês, né? Se você é pessimista, se você não reage, se você não acredita, você não está com Cristo, né? Você não está seguindo, você não acredita em Deus, você não está seguindo os mandamentos, né? Você não está seguindo os ensinamentos também. Então, não consegue ver que o Evangelho é a luz e renovação. Porque no Evangelho é o quê? É o ensinamento de Jesus. O tempo todo ele nos ensina que nós temos que ter humildade. Nós precisamos ser pacientes. Nós precisamos perdoar, né? Perdoar 70 vezes 7. Então, se a gente perdoa, a gente não vai carregar as mágoas mais nas nossas costas. A mágoa já acabou. Ou melhor, a gente nem se deixaria se magoar. Mas se a gente se magoou, a gente se sentiu ofendido, né? Nós vamos perdoar. Jesus mesmo fala, né? Se tens alguma coisa com o seu irmão, antes de fazer a sua doação, antes de fazer a sua prece, vá, reconcilie-se com ele e depois volta. Então nós precisamos perdoar, né? Então Jesus o tempo todo vai nos mostrando. Então se a pessoa é pessimista, se a pessoa não acredita, ela não vai conseguir enxergar essa luz, esse ensinamento para poder se renovar, né? Para poder viver, para poder estar junto com Cristo. E no Evangelho tem uma colocação de Mateus que é assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quem falou isso? Jesus. Jesus fala aqui: vinde a mim. Por quê? Meu jugo é leve, meu jugo
é suave e leve meu fardo. Mas o que significa isso? A explicação que nós temos. Então, que a sua assistência, a assistência de Jesus, é a felicidade e a felicidade que promete aos aflitos depende de uma condição, que está na lei ensinada por ele. Então, o seu jugo é a obediência dessa lei. Mas que lei é essa? Né? Porque o jugo é leve e a lei é suave, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então nós temos essa explicação no Evangelho. Então, o que ele impõe para estar nos ajudando? Que a gente segue esse ensinamento aqui, ó, amor e caridade. Então, por isso que o jugo é leve e o fardo também, né? O jugo é suave, o fardo é leve, porque é amor e caridade. É uma coisa tão leve, tão maravilhosa, né? Mas que a gente tem ainda dificuldade de seguir a risca, não é? Porque nós ainda estamos bem distante da grandiosidade do nosso querido Jesus, né? Então nós estamos aqui ainda aprendendo justamente e ele está insistindo com os ensinamentos que nos passa para que possamos chegar lá, né? Então ele faz esse convite para a gente. Então se a gente abre o Evangelho, a gente consegue ver a luz, a gente consegue ver a renovação que está ali dentro, nós então vamos trazer isso para dentro da gente. Mas é claro que isso não é fácil, né? Isso não é fácil, por isso sempre a gente tem que estar trabalhando. E Emmanuel mesmo coloca aqui, no texto aqui dele, pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Tá vendo? A gente não consegue nada sem trabalhar. O pessimista que fica sempre para baixo, sempre negativo e trazendo aquela coisa antiga, aquelas coisas pegajosas do mal, ele não consegue, ele se recusa muitas vezes a trabalhar em benefício próprio, para se libertar daquilo. Então, a partir do momento que você abre o Evangelho e consegue perceber a grandiosidade que está ali, consegue ver os ensinamentos de Jesus e falar, não, eu consigo, eu vou tentar, eu vou melhorar, porque é para isso que nós estamos aqui. É justamente para isso, para melhorar, para progredir em todos os sentidos. Então, quando a gente pega então o Evangelho de Jesus, nós vamos batalhar, vamos seguir as leis de Deus, nós estamos aceitando esse convite aqui. O convite que Jesus nos fez. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Então, sobrecarregados de tanta coisa que nós mesmos vamos colocando nas nossas costas. Porque não há necessidade de carregar todas essas velharias. A doença já foi, está lá atrás, já passou, sarei, que beleza, né? Os momentos difíceis que teve na vida já ficou lá atrás, para que ficar contando, recontando, lembrando? Não há necessidade disso. Nós precisamos viver daqui para frente, viver sempre em busca de melhorar. Se a gente fica só lembrando as coisas que não foram boas, então a gente está ocupando o espaço de algo bom para colocarmos na nossa vida, não é? E esse trabalho que Emmanuel coloca aí, e que Jesus sempre fala, né? Que temos que ir, buscai e achareis. Então, você tem que ir atrás. Então, nós podemos até lembrar aqui da parábola dos talentos, né? Não importa quantos talentos temos, o importante é multiplicá-lo. Se for um, multiplicar. Acrescentar. Isso significa estar o quê? Estar se esforçando para melhorar, né? Não importa quanto você conseguir melhorar, mas o importante é não desistir e estar sempre
nessa busca de se melhorar. Porque se você melhora, se você abre o Evangelho, você está no convívio do Cristo, você consegue melhorar, tudo que está à sua volta melhora também. Porque quando a gente está bem, a gente enxerga coisas boas. Quando a gente não está bem, parece que o céu nem está azul, né? Parece que o passarinho nem está cantando. Mas quando nós estamos bem, nossa, a gente escuta o canto do pássaro, a gente vê o céu azul, a gente vê as coisas bonitas. E isso me faz lembrar de uma história que o nosso irmão Estevão Camolese contou algumas vezes, sobre aquele senhor que queria vender a sua chácara, porque já estava cansado dela, não conseguia achar nada de bom naquela chácara lá, queria se livrar daquela terra. Então, ele pediu para um amigo, que era poeta, que escrevesse alguma coisa para ele colocar como artigo lá para publicar, para ele vender a sua chácara. E o poeta, então, escreveu, né, uma poesia muito linda, exaltando as belezas daquela chácara, né? E os cantos, os pássaros, a beleza das flores, o perfume que elas exalavam, né? O riacho que ali corria. Então, ele foi exaltando aquela beleza, tudo de bom que havia naquele lugar. E deu para o amigo. Depois de um tempo, quando encontrou o amigo de novo, perguntou: "E aí, meu amigo, conseguiu vender a chácara?" E o amigo respondeu: "Imagina, você acha que eu vou vender aquela beleza? Continuo com ela." Então, olha, ele não conseguia ver as coisas lindas que ele tinha. Porque quando a gente é pessimista, Emmanuel mesmo coloca aqui, né? A gente reclama de tudo. Você reclama das coisas, aquilo que você tem não tem valor, você reclama daquilo que você não tem, não consegue valorizar o que você tem. Mas aí quando você consegue se libertar disso, desse sentimento, você consegue ver que o que você tem é muito grandioso, é muito maravilhoso e você consegue agradecer. Porque não é só pedir, né? É agradecer também. E Emmanuel termina aqui esse nosso texto com uma frase do apóstolo Paulo, que diz assim: "Se alguém permanece em Cristo, nova criatura é, porque quando nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo." Né? Isso tá, essa história que eu contei está relacionado a essa frase do apóstolo Paulo. Mas que não precisamos falar muito a respeito dessa frase, basta lembrarmos desse apóstolo Paulo, que ele perseguia, né, os cristãos. Então, de perseguidor, ele passou a ser perseguido, porque ele se converteu, conseguiu estar aonde? No convívio do Cristo. Então, a partir do momento que ele passou ao convívio do Cristo, ele viu tudo diferente ao seu redor. Ele se tornou um novo homem, mas, por consequência, ele passou a ser perseguido, não é? Porque ele passou para o outro lado, né? Mas, meus irmãos, aqui, esse Emmanuel quis mostrar para a gente que nós precisamos melhorar a nossa forma de pensar, de falar, para poder seguir esse convívio do Cristo. E como? Isso é fácil? Não é fácil. Não é fácil porque nós ainda estamos muito apegados à matéria. Então nós temos dificuldade. Mas nós precisamos sempre tentar e tentar, nunca desistir, não é? E tem uma frase que nós encontramos no Livro dos Espíritos e no Evangelho, que é: conhece-te a ti mesmo. Então, no Livro dos Espíritos,
nós vamos encontrar uma questão onde Santo Agostinho, ele coloca, ele dá uma resposta e resumindo, vamos entender o que ele diz. Que nós precisamos fazer a nossa autoavaliação. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e buscar as nossas imperfeições, encontrar as nossas falhas, perceber as nossas fraquezas. E só nós podemos fazer isso. Numa avaliação diária, olhando e perguntando: o que eu fiz hoje? Foi bom? Deixei alguém triste comigo? Então, fazer as perguntas para si mesmo a respeito do que você fez naquele dia. Fazer essa autoavaliação diariamente. E se mesmo assim não conseguir achar que tudo que você fez foi maravilhoso, então imaginar que uma outra pessoa estivesse como um filme passando na sua frente, sendo que uma outra pessoa realizou as mesmas coisas que você. Como você agiria ao ver, ao ouvir o que aquela pessoa fez ou falou? Você estaria de acordo? Você aplaudiria? Como você reagiria? E só assim, então, podemos encontrar dentro de nós tudo aquilo que precisa ser melhorado, que precisa ser descartado, que precisa ser renovado. Lembrando sempre dos ensinamentos de Jesus, dos mandamentos da lei de Deus, para podermos estar no convívio do Cristo. Então, essa explicação é muito importante para que possamos nunca desistir, porque nós sabemos que é difícil. Jesus, na sua caminhada, ele sabia o que ele ia passar. Não foi fácil para ele, com toda a grandiosidade que ele tinha. Mas ele nos mostra que nós temos a nossa cruz para carregar. Mas nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós precisamos confiar e acreditar na nossa capacidade, no nosso Pai, que sempre nos envia uma forma, uma maneira de nos ajudar na nossa caminhada. Assim como o próprio Jesus teve, num determinado momento, auxílio para carregar um pouquinho a sua cruz. Meus irmãos, espero ter podido esclarecer um pouco a respeito desse tema que Emmanuel nos colocou, né? E que possamos realmente fazer essa prática de olhar para dentro de nós mesmos e nos conhecer. Porque se olharmos para dentro de nós, nós vamos perceber que nós não nos conhecemos e que precisamos melhorar essa afinidade conosco mesmo, né? E para finalizar, eu trouxe aqui um trechinho do livro Convites de Sheila, que eu achei que ia entrar bem aqui, para finalizar o nosso tema de hoje. E o tema é assim: o mundo, Jesus e tu. O mundo muitas vezes te chamará ao revide. Jesus, porém, te convida à tolerância. O mundo muitas vezes te induzirá ao orgulho. Jesus, porém, te chama à humildade. O mundo muitas vezes te insuflará o ego. Jesus, porém, te reclama a caridade. O mundo muitas vezes te arrastará ao ódio. Jesus, porém, te impulsiona para o amor. O Cristo que há em ti continua falando ao teu espírito, para que tu, ouvindo a voz da razão e do amor, abençoes o mundo e teus semelhantes, oferecendo a todos mais paz e fraternidade, agora e sempre. E assim, meus irmãos, espero que tenha podido ajudar na explicação desse tema e que possamos todos
estarmos no convívio do Cristo para melhorar, melhorar e melhorar a cada dia. Que assim seja. Fiquem bem, até a próxima, se Deus quiser.